terror no Zoar. A enigmática morte de mais de 6.000 ovelhas em Skull Valley no final da década de 60. Milhares de animais morreram misteriosamente. O caso envolve teorias da conspiração e a participação do exército americano. Já passava de meia-noite do dia 17 de março de 1968 quando Kate Smart, diretor de epidemiologia e ecologia do campo de testes de Uruguai, foi acordado pelo som do telefone tocando. Do outro lado da linha estava Dr. Bode, professor da Universidade de Utah. Ele contava que mais de 3.000 ovelhas haviam morrido misteriosamente, em fazendas localizadas em Skull Valley, a cerca de 43 quilômetros da base. Mais tarde, o número foi atualizado. Eram mais de 6.000. As que viviam, agonizantes, tiveram que ser sacrificadas por veterinários chamados ao local. Aves e coelhos selvagens sofreram o mesmo destino. Como na Primeira Guerra, graças a documentos revelados, a teoria mais aceita hoje é que a liberação do composto VX, utilizado como arma química, foi responsável pelas mortes dos animais. É considerado a arma química mais poderosa, um neurotóxico de efeito rápido e alta letalidade, que consegue permanecer no ambiente por longos períodos. O exército dos Estados Unidos logo foi visto como o maior suspeito. No entanto, as Forças Armadas negaram ter qualquer ligação com o caso. Depois, foram encontrados documentos que provavam que, em 13 de março de 1968, os militares haviam feito os 3 testes separados envolvendo armas químicas. No último deles, um avião lançou um agente químico no deserto de Utah, a cerca de 40 quilômetros de distância de Skull Valley. O agente VX foi encontrado em amostras de neve e grama do local. Ele teria sido levado até as fazendas pelos fortes ventos da região. As ovelhas que estavam mais perto do local de teste foram afetadas primeiro e com mais gravidade. Acobertamento do exército, então, afirmou que as provas eram circunstanciais, e que outros fatores, como pesticidas usados pelos próprios fazendeiros, podem ter provocado as mortes das ovelhas. Desde a fundação da campo de testes, em 1941, a maioria das atividades que acontecem por lá são mantidas em segredo. O misterioso lugar, que abrange uma área de mais de 3.000 km², é uma mistura de laboratórios, áreas de testes e fortes militares. Ele foi construído para ser um local seguro e remoto para abrigar testes controlados de armas químicas e biológicas. Também testa bombas aéreas e trajes de proteção. É provável que os seres humanos não tenham sido afetados pela exposição ao agente químico. Exames feitos em moradores de Skull Valley mostraram que não havia nada de errado com eles. Mas a família Peck, que morava perto da área atingida, alegou sofrer de dores de cabeça, crises de paranoia e, ao longo dos anos, abortos espontâneos. O exército pagou $1 milhão de indenização para os fazendeiros, mas não assumiu a culpa pelas mortes das ovelhas. A Uruguai Proving Ground foi envolvida em um intenso debate sobre o papel do governo dos Estados Unidos no desenvolvimento de armas químicas e biológicas. A base militar está em ação até hoje. Segundo Kenneth King, em James Gunnywood, um agente aposentado que trabalhou em Uruguai em 1968, admitiu que os testes feitos com VX foram responsáveis pelas mortes dos animais. Nós os matamos, e nós sabemos disso. Testes de armas químicas e biológicas por entidades governamentais ainda são um tópico controverso e perturbador. Ao longo dos anos, populações inteiras foram submetidas a experimentos em massa sem saberem, o que já explicou misteriosas infecções e mortes por bactérias e agentes tóxicos incomuns. Em 1950, por exemplo, a Marinha dos Estados Unidos usou uma mangueira gigante para pulverizar micróbios na costa de São Francisco. Os militares testavam como os 800 mil habitantes da cidade reagiriam a uma arma biológica que estava em desenvolvimento. Explicado como um programa de testes de guerra germinativa, durou 20 anos e foi considerado fundamental para o estudo e a análise da vulnerabilidade das pessoas a ataques. Mas a que custo? Esse foi apenas um entre centenas de experimentos realizados ao longo da história de várias nações. E os humanos nem sempre foram os alvos principais dessa guerra de desenvolvimento. Quando leis e tratados éticos começaram a coibir testes em pessoas, os animais entraram em questão mais do que nunca, e o uso indiscriminado dos bichos em todas as esferas de poder que constituem a sociedade causou uma espécie de genocídio às cegas, uma guerra paralela que poucos conhecem ou com a qual se importam, contanto que o seu animal de estimação não seja afetado.
O infame incidente na manhã de 17 de março de 1968, o xerife Fay Gillette, do condado de Tuolumne, em Utah, EUA, foi convocado por um fazendeiro para atender a uma ocorrência em Squaw Valley. Quando chegou ao local, em meio a planícies rurais e colinas nevadas, o homem se deparou com uma cena apavorante, um pasto com mais de 6.000 ovelhas mortas. Havia ovelhas caídas por toda parte, repletas de manchas esbranquiçadas, relatou o oficial ao repórter investigativo Seymour Hersh. Milhares de ovelhas que ainda agonizavam tiveram que ser sacrificadas por veterinários convocados ao local. Aves e coelhos selvagens que habitavam os arredores tiveram o mesmo destino. A dúvida de todos era: os animais tinham ingerido alguma planta venenosa ou foram afetados por pesticidas? No momento em que a mídia entrou no caso e a cena atordoante ganhou o país, não demorou para que culpassem o campo de provas de Uruguai, simplesmente o maior sítio do exército dos EUA para experimentos com armas químicas e biológicas, apenas 43 quilômetros de onde os animais tinham sido mortos. Assim que a hipótese foi levantada, os oficiais negaram qualquer envolvimento no insólito acontecimento. Desmascarando um experimento em 21 de março de 1968, o senador Frank Moss divulgou um documento do Pentágono que provava que em 13 de março um jato tinha pulverizado 320 galões de gás VX no terreno de Squaw Valley. O neurotóxico foi criado por Hanajit Ghosh e tem efeito rápido e alta letalidade, permanecendo no ambiente por longos períodos, por isso foi considerado uma das armas químicas mais poderosas. A princípio, o líquido foi colocado à venda no mercado sob o nome de Amitum, porém foi retirado pouco tempo depois por ser tóxico demais para ser manuseado com segurança. O fato de ser inodoro, insípido e causar asfixia chamou a atenção dos laboratórios governamentais de pesquisa de armas, pois cientistas estavam à procura de agentes químicos que fossem eficientes em causar mortes. Cerca de 10 miligramas do produto são suficientes para matar um humano. Foi o Departamento de Defesa dos EUA, com o Projeto 112, iniciado em 1963, que realizou pesquisas para desenvolver uma versão mais potente do químico, visando se defender das ameaças de guerras químicas e biológicas. O Amitum entrou na categoria V de agentes nervosos e rapidamente adquiriu o nome VX. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos EUA colheu água e vegetação da região, assim como sangue e porções do fígado das ovelhas mortas. Os testes acusaram que o produto químico fornecido pelo exército para comparação era o mesmo das amostras do local do incidente. Em sua defesa, os oficiais da Uruguai declararam que as provas eram circunstanciais. Contudo, falaram que talvez tivesse ocorrido um mau funcionamento em um dos jatos que carregava o produto durante a terceira remessa de experimentos daquele dia. Segundo eles, um dos tanques do jato teria liberado acidentalmente o químico a uma altitude muito maior do que a pretendida, permitindo que fosse soprado para longe das áreas de testes e até Squaw Valley. As ovelhas morreram em 24 horas, ficaram atordoadas, inclinando a cabeça para baixo e para o lado e caminhando de maneira descoordenada. Ironicamente, no documento exposto por Frank Moss, os cientistas tinham colhido as reações dos animais, o que fez muitos concluírem que o acidente foi apenas uma forma conveniente de provar um teste. Afinal, desde a fundação da base de testes, em 1941, as atividades sempre foram mantidas em segredo. Com mais de 3.000 quilômetros quadrados repletos de laboratórios, áreas de testes e fortes militares, o local nunca foi investigado e está em operação até hoje. Apesar de o governo não assumir a culpa, tampouco pagar legalmente por isso, os fazendeiros receberam do exército uma indenização de $1 milhão. Kenneth King, um agente que trabalhou na Uruguai em 1968, confirmou que os testes nas ovelhas foram propositais. Nós as matamos e sabemos disso. O caso desencadeou centenas de debates envolvendo o papel do governo no desenvolvimento de armas biológicas e o uso de animais no processo. Uma pesquisa do jornal Sunday Mirror revelou que quase 50.000 animais foram mortos em testes militares no Laboratório de Ciência e Tecnologia de Defesa de Portondon, na Inglaterra, entre 2010 e 2017. Os cientistas explodiram, infectaram e envenenaram animais com armas biológicas. Os que não morreram imediatamente agonizaram durante dias enquanto eram estudados.